Olá, meus amigos e minhas amigas. Este é o podcast O Balde Pode. Aqui quem fala é o Tom, da equipe O Balde Brasil, e é uma alegria enorme estar aqui novamente. Hoje oferecemos um episódio especial. Meus amigos ouvintes, hoje estamos aqui num momento mais que especial. Há algum tempo, o Rafael e o Luiz de Niterói vêm realizando algumas conversas com um estudioso, muito generoso, né, e dedicado, e de fato ele aceitou nosso convite para fazer essa análise dos capítulos de 17 ao 24. Então é um momento muito especial, bacana. Todos nós estamos muito motivados e agradecidos por esta oportunidade. Então, quem é esse grande irmão que está aqui conosco? Ele é escritor, com mais de 30 livros lançados, orador, estudioso de Allan Kardec, Pietro Baldi, Rustem. É um pesquisador nato, com inúmeros artigos publicados na revista Reformador. Conosco, com a equipe e o Balde Brasil, Jorge Damas, com mais de 20 anos dedicados ao movimento espírita. Jorge Damas, seja bem-vindo. Eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra para você, falar um pouco para nós aí de como você conheceu Pietro Baldi, o que você acha desta obra maravilhosa que a todos nos toca profundamente, chamada Lei de Deus. Enfim, Jorge, eu já estou falando demais, está contigo, meu irmão. É uma alegria falar de o Baldi nos aquece muito o coração. Eu conheci o professor Pietro Baldi, quer dizer, a sua obra, precisamente no dia 28 de março de 1978. E, por incrível que pareça, foi num velório. Eu fui num velório de um grande amigo que me introduziu na doutrina espírita, e lá eu conheci o Newton Boechat. Esse sim, um grande estudioso, divulgador da obra de Ubaldi, grande palestrante. E o Newton Boechat foi extremamente generoso. Ele não tinha obras de Ubaldi em casa porque ele sempre distribuía todos os livros e sabia tudo de cabeça. Mas foi generoso em procurar em antigos centros espíritas, em sebos, muitas das obras de Ubaldi que saíram pela LAC, Livraria Allan Kardec, pela Monismo Editoras e por outras, pela FEB mesmo, né? E ele teve esse carinho de procurar essas obras e ir me doando. Assim que eu fui tomando conhecimento da obra do professor Pietro Baldi, a partir de 1978. E ele realmente enche a nossa vida. Inclusive escrevemos um livro específico sobre o professor Pietro Baldi, que é Para Entender Pietro Baldi, em parceria com o irmão e amigo Júlio Damasceno. Pô, que maravilha, Jorge. Ressalta aqui o nome Newton Boechat, ok? Foi um importante divulgador estudioso de Pietro Baldi, realmente. O início do Jorge não poderia ser mais bem orientado do que esse. Mas, Jorge, acaba de chegar na nossa sala aqui também dois amigos aí, que eu gostaria de ter o prazer de te apresentar. Eu acho que você já conhece um pelo menos. É o Rafael de Niterói e o Neto da Paraíba. Rafael, boa noite, querido. É uma alegria dividir esse estudo com o Jorge. Eu sou grande fã, leitor das obras de Jorge, um aprendiz do Jorge. Já participei de seminários a convite do Jorge, lá em Mendes, aqui no Rio de Janeiro. Então, aprendo muito com o Jorge, estou aqui bem feliz de poder ouvir aí os seus comentários. É realmente um grande conhecedor da obra, um grande divulgador.
E vamos lá. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, querido. E eu queria falar para ele que é uma alegria muito grande para mim estar tendo contato com a obra de Ubaldi. A cada dia que passa e a cada leitura que eu faço, a cada aprendizado, me sinto muito mais feliz, muito mais completo para enfrentar esse antissistema e para voltar para os braços do nosso Pai Celestial. É um grande prazer ter você aqui hoje. Valeu, Neto. Uma alegria também mais uma vez te abraçar. Maravilha. Vamos iniciar então. Jorge, o que acontece? O Neto, como nos colocou aqui, ele diz que a partir do momento que vem lendo Ubaldi, vai se tornando uma pessoa, um ser mais feliz. Pensando nisso, a primeira leitura que nós estamos recomendando é a Lei de Deus, porque nós sentimos, Jorge, que pode ser um motor propulsor do grande conjunto de informações deixadas para nós pelo professor Pietro Ubaldi nas suas 24 obras, e que esta seria um veículo que pudesse dar aquele primeiro contato para o público maior. Na sua avaliação, nós tivemos uma boa intuição? O que você tem para nos dizer? Perfeito, uma excelente intuição. Quando o Pietro Ubaldi visitou pela segunda vez o Chico Xavier, o Emmanuel falou para ele da fome que as pessoas tinham, isso foi em 1956, da fome de reencarnação. Olha como a frase do Emmanuel, o povo tem fome, né, necessidade. Então ele foi para a rádio. E na rádio, ele conseguiu, então, nesses 24 capítulos do livro A Lei de Deus, fazer uma síntese da lei e, dentro da lei, um mecanismo de evolução, um método, a técnica da reencarnação. Então ele foi extremamente feliz e conseguiu, numa linguagem, falando em português, falando para as pessoas mais simples através da rádio, uma linguagem extremamente fácil, objetiva, clara, didática, né? Então o livro A Lei de Deus uma verdadeira bênção da espiritualidade para a gente. Ô Jorge, eu não sabia, então essa obra A Lei de Deus, ela surgiu de um comentário do Chico, do Emmanuel através do Chico, é? Não a obra em si, mas o professor Pietro Ubaldi visitou o Chico Xavier 2 vezes. Uma vez em 51, quando houve aquela recepção da mensagem de Francisco de Assis, né, através do Chico Xavier, e que ele veio aqui nos visitar pela primeira vez para fazer um ciclo de palestras e voltou para a Itália. Depois, já morando aqui, ele via muitas pessoas saindo de São Paulo e indo lá visitar o Chico Xavier. Então, em 1956, ele visitou outra vez. E aí veio uma comunicação do Emmanuel. Evidentemente que na primeira visita também, quando teve a comunicação do Francisco de Assis, o Emmanuel deu uma comunicação no roteiro cristão. Mas, nessa vez, em 56, o Emmanuel deu uma comunicação e há uma frase específica dizendo que o povo tem fome, necessidade da reencarnação. Ele sugeria ao Ubaldi escrever sobre isso. Aí o Ubaldi vai e escreve tecnicamente no livro Problemas Atuais e mais tarde desenvolve na rádio o livro A Lei de Deus numa linguagem extremamente didática. Excelente. Coisas assim que a gente vai tomando conhecimento, que tornam a obra ainda mais importante, né? Tem que ser valorizada realmente essa obra pela facilidade, pela linguagem muito simples e direta, aplicação prática. E aí, daí para frente, eu acho que as pessoas elas vão se interessar mais e buscar, né, livres daquele preconceito do passado, em vários caminhos o que procuram, né? Seja no caminho da mediunidade, seja no caminho do funcionamento da lei, enfim, eu acho que o Ubaldi ele dá vários, são vários afluentes, né? Que desaguam no mesmo rio. É verdade. Mas vamos passar para o estudo logo direto do livro A Lei de Deus, que eu também estou com a fome de estudar esse livro junto com vocês. Como dizia o Newton Boechat, né? Sem mais delonga, passemos para o estudo. Beleza, sem mais delongas, vamos passar então para o capítulo 17, a realidade dos instintos. Jorge Dames. Pietro Ubaldi fala dos níveis de tipos biológicos, onde cada tipo cumpre um gênero particular de experiência. Eu te pergunto,
em que andar deste edifício, porque o Baldi utiliza esse termo edifício, nós nos encontramos hoje na sua avaliação, meu amigo? Ele fala de 3 níveis no sentido mais didático, né? Que é o nível da força, o nível da astúcia e o nível da justiça. Nós estamos fazendo já passamos do nível da força e chegamos no nível da astúcia, né? Mas a astúcia nada mais é do que uma força, só que uma força psicológica, uma força mental, que às vezes, muito mais destrutiva do que a força física mesmo, né? E por quê? Porque ela tem toda já uma tecnologia e ela já consegue dominar a biologia também e toda uma força destrutiva, daí dizer Jesus, que nós vamos pagar por pensamentos, palavras e atos. Você repara que ele bota o pensamento na frente como origem propulsora de tudo. E o pensamento mal dirigido, que é a astúcia, né? Realmente é a fase em que a gente se encontra e que devemos, por muitas dores, sair dela e entrar na fase da justiça ou honestidade. Perfeito. E, Jorge, ainda nesse capítulo, o Baldi fala em fenômeno da reorganização do caos, e que esse fenômeno seria automático. Isso implica em alguns desdobramentos, você não acha? Implica sim. O que acontece é que nesse capítulo ele está falando precisamente do instinto, né? Ele aborda 2 instintos. O instinto da fome e o instinto da sexualidade. E toda vez que a gente exagera no instinto, aí é o grande caos, né? Que vem acompanhado da dor. Porque o instinto em si mesmo é algo extremamente positivo, né? Se não fosse a fome e a satisfação em que se tem de comer, nós não sobreviveríamos individualmente. Se não fosse o sexo e a satisfação que ele nos dá, psicológica, emotivamente falando, nós não nos multiplicaríamos enquanto espécie. Mas o grande caos é quando há o abuso. E aí se chega à gulodice, como ele fala nesse capítulo, e chega a todos os desvarios sexuais, né? E aí, nesse exato momento, é que nós geramos aquilo que não precisávamos gerar, que era um acúmulo ou um aumento de dor. E que a lei vem, então, para corrigir. Ela não permite que a desordem impere na casa do pai. Porque mesmo nós estando no antissistema, é bom que se saiba que aqui é a casa do pai. E o pai dirige o antissistema, controla tudo, e nós não temos o direito de ir além dos limites que a vida nos autoriza ou nos dá como possibilidade de atuação. Jorge, você já se antecipou na resposta, mas eu gostaria de comentar, para te passar o comentário. Você falou desses 3 níveis, da força, da astúcia e da honestidade, né, da justiça. Mas cada nível desse se justifica, né? Só que quando há o abuso, como você bem disse, aí extrapola a necessidade daquele instinto naquele momento. Mas houve um momento que conseguimos passar da força para a astúcia. E agora a gente está passando do nível da astúcia para o da honestidade. Aí eu gostaria de que você comentasse um pouco sobre isso, sobre esses momentos, quando que a gente evoluiu nesses instintos, como é que a gente faz agora para realmente subir de nível e termos aí uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais harmônica. Tudo vai sendo construído, Rafael e amigos, pela grande enfermeira que a irmã andou. A grande professora, né? E como diz o Baldi no livro História de um Homem, ela é a mola proporcionadora do progresso. E a dor vai ajustando. Então, quando o homem estava no nível da força, ele tinha ela como um verdadeiro Deus. Então, quem vence? O mais forte. Então, por exemplo, ele precisava de carne para comer. Então, o outro cuidava, criava lá os animais, né? O gado, por exemplo. Ele, como era o mais forte, ele ia lá roubava o gado. E o outro, como era o mais fraco, perdia. Aí o que você vai fazer? E aí o mais forte ganhou. Essas coisas geraram toda uma dificuldade em termos de civilização, né? A civilização teve de se ordenar. Não roubar, diz lá um dos mandamentos. Repare a forma imperativa do mandamento. Não roubar como sendo... É uma tendência nossa, né? Só Deus é positivo. Ele fala de forma positiva dele, né? Eu sou o Deus que vos tirei da terra da servidão. Mas quando fala com a gente é sempre não, não, não. Aí vem logo essa imposição. Não roubar.
Então por quê? Porque senão a gente não consegue ter um mínimo de possibilidade de viver em urbanidade, em civilização. E aí os mais fracos começam também a se unir para se defender do mais forte. Aí começam a surgir as leis de proteção. Essas leis de proteção, né? Aí nós temos o rudimento do direito, né? Antes foi não só a lei de Moisés, mas a lei de Italião, do dente por dente, né? Foram os primeiros passos da humanidade em termos de organização. E aí vence o mais astuto, o mais esperto, aquele que conhece as leis, os meandros das leis, os atalhos, os esconderijos das palavras, né? E aí começa a ser vitorioso o mais esperto, o mais inteligente, né? Logo, como diz o Baldi, o mais astuto. Mas a vida também tem que se organizar, porque de tanto você ser tapeado, ser enganado, ser iludido, surgem as leis para defender a humanidade, né? Essa civilização nesse estágio. O homem da força se coloca na cadeia. E o astuto a gente vence com um código de defesa do consumidor, né? Com as leis lá para cuidar do adolescente, com as delegacias de proteção da mulher e com vários outros instrumentos, né? Com a Constituição como um todo, que vai dando policiamento a essas atitudes do homem. E agora, então, ele vê que ele está numa sinuca de bico, que hoje vence aquele homem que é o que tem mais credibilidade, aquele que é honesto nas suas palavras, aquele que não vai tapear as pessoas dando ilusões. O ser humano vai, de tanto votar errado, esse é um dos capítulos aqui do livro A Lei de Deus, vai acabar aprendendo com os maus políticos, né? Ele vai aprender com a dor, a civilização começa a se corrigir, e ele então começa a engatinhar na justiça, na honestidade. E ele vai ver que isso é muito mais producente, é muito mais vantajoso ele ser honesto, porque ele não precisa de todo um desgaste de palavras, de medos, de astúcias, né? De defesas, porque o que vai imperar junto com a honestidade e a justiça é a lei do amor. Jorge, você falou aí que existe essa fase da astúcia, que as pessoas, o ser precisa de conhecimentos, né, de estudar as leis para poder se dar bem. E hoje eu vejo assim, que as pessoas procuram muito o curso de direito, né, de estudar as leis, e eu pergunto, seria para se tornar astuto, para vencer através da astúcia, ou seria justamente para combater essa astúcia? O próprio professor Pietro Baldi, ele fez direito, né? Ele se formou em direito e é lógico que foi por pedido na família. Ele, por ele mesmo, estudaria medicina, mas como ele era de uma família rica, a mãe dele era nobre, etc., exigiram que ele fizesse direito. O direito, no caso de muitas pessoas, acredito eu, buscam porque é uma profissão muito bela, uma profissão muito bonita, e é uma profissão que dá recursos, né, financeiros, e as pessoas podem sobreviver e sobreviver bem, ter qualidade de vida. Eu não posso dizer que hoje um estudante vai estudar direito para poder ser mais esperto, enganar o outro, né? Essas coisas acontecem na hora que você enfrenta as dores do mundo, a animalidade, né? E aí nessa hora é que cada um vai se posicionar no seu nível. Mas necessariamente o estudo do direito é para enganar ou tapear, muito pelo contrário. O estudo do direito é para a pessoa se defender daqueles que querem nos enganar e nos tapear. E não para que o advogado seja conivente com a tapeação, com a astúcia, muito pelo contrário. Aliás, advogado mesmo honesto, ele exige da parte do cliente que ele seja sincero para com ele, o advogado, para que ele, através do estudo e da própria lei, arrume meios sérios e justos para defendê-lo. Ok. Excelente. Queria falar ainda uma coisinha desse capítulo 17, em que o Baldi, de uma forma muito didática, ele diz assim, a pessoa vai em busca, antes de tudo, o que movimenta ela é a satisfação, é o desejo. E, normalmente, ela, por ser ignorante, ela acaba buscando um desejo errado. Mas aí diz o Baldi que no exato momento em que ele parte por desejo, que é para satisfação, ele pode ir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, depois aquilo já não satisfaz mais.
É o caso, por exemplo, do álcool, é o caso das drogas, né? Daqui a pouco aquilo já não serve mais. E no exato momento em que aumenta a dosagem, nesse exato momento leva à destruição. Aí ele acaba aprendendo com um mecanismo do próprio instinto a não abusar. Era isso, querido. Ô Jorge, eu gostaria de fazer uma pergunta em cima desse seu último comentário. Você acha que por essa questão de a gente procurar, né, em cima das drogas, dos prazeres mundanos, e não encontrar uma verdadeira paz, uma verdadeira felicidade, você acha que esse é o motivo da gente ter tantos transtornos mentais hoje no nosso planeta? O transtorno mental é fruto mesmo dessa próprio desespero do espírito, né? Da sua busca da felicidade. Pietro Baldi fala em psicologia da insaciabilidade humana. E nesse exato momento em que ele não é feliz, ele tenta fugas, ele tenta saída. Porque, como ele é um ser originário do sistema, ele quer a felicidade, só que ele não sabe buscar. Ele acaba, como diz o professor Pietro Baldi, dando com a cabeça na parede, né? Ele permanece na escuridão, mas o sonho dele foi buscar a felicidade, só que ele acaba encontrando a dor. Prosseguindo então, no capítulo 18, chamado Musicalidade da Lei. Aliás, Jorge, os temas, os títulos dos capítulos, eles são muito interessantes, e esse me chamou muita atenção, se chama Musicalidade da Lei. O professor Baldi, ele fala que os erros eles podem ser cometidos de duas maneiras: quantidade e na qualidade dos atos. Quantidade e qualidade dos atos. O que mais a gente pode depreender dessa afirmação do professor Baldi, Jorge? Quando ele fala assim da musicalidade da lei, né, ele está falando do ritmo. Está tudo muito harmonioso. Não existe o acaso. E no exato momento que não existe o acaso, e que está tudo matematicamente controlado, que todos os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados, etc. Então, como a lei está sempre presente, nós vamos ter que aprender, quando a gente entra no atalho, sair pela dor e voltar para o caminho certo. O que acontece é que a gente, quando comete um erro, ou uma violência qualquer, a gente pensa que é o dono da situação. Não. Esse exato momento em que toda ação tem uma reação e na mesma proporção, na mesma intensidade, em sentido contrário, a pessoa recebe, num ritmo perfeito, todo esse choque de retorno outra vez. Quando a gente diz num ritmo perfeito, é que não adianta virar dor imediatamente, porque a gente queria que o sujeito que comete o mal, ele recebesse o mal ali imediato. Mas se ele não tem conhecimento para isso, ele não vai ter o aprendizado. E o que a vida quer não é que ele sofra, como nos fala aqui o livro A Lei de Deus. O que a vida quer, porque o Pai é amor e o Pai nos ama, o que ele quer que a gente aprenda. Então o choque de retorno ele não vem imediatamente. Por exemplo, quando eu jogo uma pedra, ela faz o movimento, esse é um movimento de reação, né? Por exemplo, um pêndulo, ele vai e volta na mesma posição. Isso é automático. Na física, é na hora que as coisas acontecem. Agora, na moral, há todo um ritmo, há todo um tempo, há toda uma musicalidade. O choque de retorno vem na hora em que a pessoa aprendeu, já tem capacidade para, na hora que receber o retorno, ela possa raciocinar e ter um aprendizado consciente. Porque o que a vida quer é consciência, para que a pessoa saiba mesmo como agir e não venha a cometer mais erro. Perfeito, um aprendizado consciente, né, Jorge? Para que a gente realize, como nos ensina o professor Maurício, o despertar das consciências. Você concorda? Concordo perfeitamente, porque aí no caso das consciências, ele está falando dos 3 níveis de consciência que falou o professor Pietro Baldi. A subconsciência, onde que o ser vive mais num lado de inferioridade, a consciência em que nós estamos agora no patamar da astúcia, e a superconsciência, que é a do anjo, ou da justiça, honestidade e amor. Maravilha, o Rafael tá pulando aqui, quer falar também. Pula, Rafael. Não, muito interessante, Jorge, o que você falou, porque diferente da física, na física espiritual, na física divina,
A lei de justiça, ela trabalha com misericórdia. Ou seja, como diz Allan Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei é de amor, justiça e caridade. A lei de justiça, ela comporta dentro de si mesma a misericórdia, a caridade. Então, o retorno da lei vai voltar no momento que a pessoa pode suportar, no sentido de torná-la consciente, no sentido de trazer um aprendizado. A lei é pedagógica, né? A lei divina vai trazer para o indivíduo, para mim, para você, para qualquer um, a reação no momento que a gente possa suportar e aprender. A lei é econômica. Isso é muito bonito de se ver. A misericórdia do Criador por cada um de nós. São os dois pilares da lei de Deus, que é a justiça e a misericórdia. Por isso que tem as duas colunas, toda vez que a gente entra num templo, numa igreja, ela logo tem essas duas colunas, que na Bíblia é a coluna de Joaquim e de Boaz, né? São as duas colunas do templo de Salomão, ou os dois pilares da Cabala. Justiça e misericórdia, as duas impedem igualdade. O que acontece é que tem que se falar assim, justiça e misericórdia separado, por didática. Mas o amor é uma síntese. E o amor em si mesmo, ele funciona nessas duas vertentes, na justiça e na misericórdia. Uma não funciona sem outra. Se nós olharmos o Sermão do Monte, as frases estão juntas, né? Bem-aventurado que tem sede e fome de justiça, e ao mesmo tempo vem a seguinte, que é bem-aventurados misericordiosos. Logo, é justiça com misericórdia. Esse é o equilíbrio da lei. Maravilha, Jorge. Eu acho que essa é uma das principais informações que esse livro, A Lei de Deus, traz. Porque o Baldi vem trazer para a gente essa ideia de que a lei é de amor, é de bondade, é de justiça, de misericórdia. Diferente do que muito se conhece daí, até os mais antigos, né? Que é aquela justiça ferrenha. É uma justiça, na verdade, disfarçada de vingança. Né, que todos querem a vingança, que a justiça se cumpra a qualquer custo, a qualquer hora, e que aquele que arrancou um braço tem que perder um braço de qualquer jeito. Então tira um pouco essa ideia de ser um Deus vingativo, né, com uma espada na mão, que vai decidir sobre os seus filhos ali com agressividade. Mas não, né? Acho que a lei de Deus traz pra gente essa ideia de que basta a gente agir em conformidade com a lei para que a gente conquiste a felicidade. Esse negócio de perder braço, etc., né? Você, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Frase falada de Jesus para Pedro, né? Tem que ser levado em consideração o seguinte: nunca o Pai vai nos querer ferir. Nunca, ele é amor. Né? Por mais que por maior crime que você cometa, ele nunca vai querer tirar uma parte, causar um dano ao filho. Quando o filho se recupera espiritualmente e compreende, é ele mesmo, no tribunal da consciência dele, naquilo que em psicologia, e a palavra é técnica, eu vou usar agora no sentido técnico, funciona a culpa, né? É que ele não se sente bem. E aí, nesse exato momento, ele não se sentindo bem perante o tribunal da sua consciência, ele perante a comunidade espiritual e perante a comunidade dos homens, ele fica como se fosse num teatro representando, né? Como diz Paulo de Tarso, sendo visto por todos, pela corte celeste, pelos homens e pelo tribunal da consciência dele. Ele então pede reparação. É ele que pede para vir sem o braço, sem o olho, etc, etc. É simplesmente porque, por mais que tenha o perdão, e o perdão acontece, mas quando há o perdão, a gente libera a criatura e entrega a Deus. Agora é ele, com relação a Deus, que resolve fazer a reparação. Excelente, Jorge, excelente. Muito bem, meus amigos. Agora o capítulo 19 é intitulado O Fracasso da Astúcia. Nós vamos trazer para vocês um tema muitíssimo interessante, porque falou em astúcia, agora vamos dizer assim, o bicho pega. Jorge, te pergunto o seguinte: se no mundo existe tantas dores, isto é sinal de que a escola chamada Terra está funcionando bem? Porque Pietro Baldi, ele nos dá um roteiro muito seguro para que as dificuldades em nos movimentar de maneira mais disciplinada dentro da lei, ele nos apresenta esse roteiro, mas aparentemente fica aí essa primeira pergunta para vocês: se o mundo existe tantas dores, é sinal que a escola da Terra está funcionando bem, Jorge?
Vamos falar mais do que escola, né? Aí no caso de dor, vamos falar em hospital também. Então a Terra, ela é um pacote, podemos dizer, no inglês a gente usaria a palavra offering, uma cesta de oportunidades. O que seria essa cesta de oportunidade? Aqui nós temos a oportunidade da escola para aprendermos, nós temos a oportunidade do hospital para nos curarmos e temos a oportunidade do presídio para frear as nossas animalidades, para frear os nossos impulsos, os nossos erros. Então, no fundo, é presídio, hospital e escola. Aqui a gente se encontra e a dor está por toda parte. Se nós olharmos um dos maiores avanços da humanidade e esse capítulo precisamente aborda o budismo, né? Quer dizer, um dos temas do budismo, quando o Siddhartha Gautama ele nos fala da dor. A dor é a realidade do mundo. Qual é a primeira grande verdade? A dor. Aí vem a segunda grande. Por que existe a dor? A dor existe por causa da nossa ignorância, da nossa falta de compreensão das coisas. E a terceira nova verdade, podemos cessar a dor, nos livrar da dor. É aí que vem uma passagem diferente do budismo para o cristianismo. Porque quando no budismo ele queria cessar a dor, anular a dor, fazer com que ela não aparecesse mais, Cristo já fala o contrário. Carregue cada dia a sua cruz. Ame a sua dor, ame a sua cruz. E aí nós vamos ver depois todo esse amor, né, de Francisco de Assis perante a cruz. Quando ele lá no Monte Alverne, ele numa oração, ele fala: Senhor, eu queria sentir na medida do possível, alguma dor daquela que você sentiu na cruz. E também, na medida do possível, eu queria sentir aquele amor, um pouco daquele amor que tu sentiu também pela humanidade. Então, nesse exato momento em que se abraça a cruz, em que se abraça a dor, se cessa ela por amor. Porque a gente compreende que ela tem uma função, como diz o Baldi nesse capítulo, uma função de professora, uma função técnica, uma função de resgate, de transformação. Então não é cessar ela porque ela simplesmente é ruim, é cessá-la porque a gente aprendeu com ela. Aí é diferente. E aí você só tem um jeito de escapulir dela, é amando a ela e amando a vida e amando a si mesmo. Mas Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a segunda grande verdade, segundo o budismo, é isso? Então, a primeira verdade é a dor existe, né? O segundo, a dor existe porque nós nos apegamos a ela. Nos apegamos por causa do egoísmo, por causa do desejo desequilibrado, por causa da ignorância. A gente não sabe e se apega aos erros. Então, os erros acabam gerando a dor, né? É o apego aos desejos. Apego às coisas, às satisfações da vida. E aí a dor campeia. E aí a terceira verdade é cessar a dor. Repare como o Baldi fala aqui nesse capítulo, ele diz assim, eu vou ler aqui ipsis litteris, sem a insatisfação e a dor, a nossa preguiça paralisaria tudo, que ficaria estagnado na morte. E ele continua, todos quereríamos oprimir a dor, não compreendendo que assim suprimimos a força providencial que nos leva à salvação. Então, quando o budismo fala na terceira verdade, cesse com a dor, né, através do cessando o desejo desenfreado, a gente cessa a dor, o Baldi diz muito pelo contrário. Nós precisamos de um desejo fortíssimo, como o do Francisco, por Cristo, pelo bem, pela evolução, e abracemos a dor que nos aparece, porque fomos por atalhos errados. E a dor, então, surgiu como reação. Então, só tem um jeito, é abraçar ela, é abraçar a cruz. Renuncie a si mesmo, como diz o Evangelho, e carregue cada dia a sua cruz. Maravilha, maravilha. Eu acho que a terceira grande verdade ocorre da seguinte maneira: como é que nós vamos nos livrar da dor? Justamente como você falou, amando a sua cruz. O amor, ele contém em si este antídoto, não é verdade? É verdade, porque como que a gente cessa a dor, que é a terceira verdade? No budismo ele apresenta a quarta verdade, que é o caminho óctuplo. Então ele dá 8 possibilidades: falar corretamente, agir corretamente, meditar corretamente, não é? Então, nesses 8 métodos dados pelo budismo,
Quando chega cerca de 500 anos depois no cristianismo, o Cristo vai além e coloca como mais do que agir corretamente, mais do que falar corretamente, mais do que meditar corretamente, é amar. E é lógico que quem ama fala corretamente, age corretamente, medita corretamente, porque ele sintetiza tudo com a palavra amor. O amor, diz ele, é a síntese, sintetiza toda a lei, todos os profetas, etc. Aí daí é onde o balde parte. Não é oprimir a dor, e sim amá-la, porque ela tem uma função. Rafael, olha só onde a gente foi parar aí, no budismo. Que maravilha, hein, Rafa? O que tu acha? Muito bom, né? Olha como que as filosofias, as religiões têm a acrescentar umas às outras. E o balde traz pra gente essa visão universalista de, como diz nosso querido Julinho Damasceno, de construir pontes onde haviam muros. Então o balde aproveita de toda a cultura humana. O balde traz pra gente uma visão global, uma visão universal, e com conceitos aí que são de várias religiões, de várias filosofias. E o Jorge, que é um estudioso do budismo, trouxe pra gente aí essa ideia que a gente não tinha percebido. Se você me permite, Rafael, lá no livro Fragmentos de Pensamento e Paixão do professor Pietro Baldi, no capítulo sobre a evolução espiritual, é que ele mostra isso, passando da evolução do brahmanismo, do Vedas, para o budismo e do budismo para o cristianismo. Eu li aqui o pedaço em que aborda nesse capítulo a musicalidade da lei, a terceira nobre verdade. A primeira e a segunda nobre verdade está no primeiro parágrafo nesse capítulo, que eu também vou ler aqui para os amigos. Todos procuramos atingir a maior satisfação, e isto não é contrário à lei, pois que esta quer a nossa felicidade. O que está errado não é esse desejo em si, mas, devido à nossa ignorância, os meios escolhidos para realizá-lo. A lei não quer o nosso sofrimento, mas somos nós que o produzimos, violando a sua ordem. Isso é a primeira e a segunda verdade do budismo. E o caminho do meio, então, que Buda pedia, está aqui também numa frase nesse mesmo capítulo. Diz ele: eis que a lei nos quer ensinar quando nos deixa recolher amarguras, seja no excesso como na ausência. A toda a nossa tentativa de exagerar para subverter a ordem chega a golpes da lei, que nos reconduz para dentro da ordem. Ora, tá aí o caminho do meio. A lei nos te bota no equilíbrio outra vez. Muito bom, muito bom. A nossa intenção aqui, Jorge, foi sempre de divulgar esses Ubaldi Pods, esses podcasts, a todas as religiões, a todas as filosofias, né, a todas as crenças. E foi bom você relembrar que aqui há conceitos do budismo. Então, o ouvinte amigo aí que tem um amigo budista, convide para estudar conosco, para ler essa obra, porque vai encontrar aí princípios simpáticos e até princípios que vão ajudar a desenvolver algumas ideias não esclarecidas e outras questões. Ô Jorge, eu ia ficar aqui quietinho, mas não dá mais. É o seguinte, desde o início eu falei para esse grupo aqui que os nossos podcasts, eles devem ultrapassar a redoma que existe da informação de Ubaldi de dentro do movimento espírita para fora. Tem que ser falado, tem que ser apresentado, discutido para os nossos irmãos da Igreja Luterana, católicos, evangélicos, budistas. Olha só, é grandioso demais, é muito bom, é universalismo, isso é maravilhoso, você não acha? Acho, inclusive, baseado na própria obra do Ubaldi, porque o seu lema é universalidade e imparcialidade. Esse é o lema que ele nos deixou. E também no livro História de um Homem, ele fala de várias das suas reencarnações, no Egito, na Índia, né? Na Europa, na Galileia, que foi aquela que ele mais curtiu. Logo, ele fez um passeio pelas religiões, e o que é o Ubaldi hoje, nada mais do que uma grande síntese dessa história do passado dessas religiões que ele mesmo viveu como líder.
Ô, Jorge, ainda bem que o meu microfone estava fechado aqui. Quando você falou na Galileia, que ele mais curtiu, eu dei uma risada longa aqui. Por quê? Não, porque eu gostei. Gostei muito. Tá. Ele fala, é ele que fala isso. Eu sei. Ele teve um encontro impressionante com a figura do Cristo e aí o marcou a sua vida como um sinete, um carimbo, né? Um complexo. Em psicologia a gente chamava de complexo, né? Um nó energético na vida dele. Que aí no caso nem um nó, é uma solução energética na vida dele, né? Essa aí marcava a vida de qualquer um, né, Jorge? Sem dúvida. Marcou a nossa, né? Pena que tiramos pedra. Oi, Jorge, certa vez a gente conversou sobre essa encarnação de Ubaldi como Luís IX, Luís XI. Eu queria relembrar essa conversa, mas eu não lembro. Qual será que foi a reencarnação dele? Na Europa que você está dizendo? Aí no caso, está no livro História de um Homem, e lá ele fala que foi um rei na França que abusou do problema da economia, né? E aí a possibilidade, o Luís XIV ou Luís XV. Há uma corrente que o coloca como o Luís XV, há uma outra corrente que o coloca como o Luís XIV, o Rei Sol. Nesse caso, nós ficamos assim, vendo que todos os dois abusaram realmente do processo do dinheiro. Entendi. Né? Legal. A família Ubaldi, a família mesmo consanguínea, né? Tem muitos estudos com relação a isso, como é o caso da querida Adelaide, e aí o posicionamento é como Luís XV. Daí toda uma tendência maior por causa dos familiares para o Luís XV. Mas com estudos também que fazemos na obra de Ubaldi, achamos muito coerente o Luís XIV. No caso, isso, ele como não fechou questão, né? Cabe a gente meditar e ler a obra e saber que o que houve foi um erro econômico. Sensacional. Vamos falar um pouco sobre a justiça da lei agora, capítulo 20. O Ubaldi, ele observa que o mundo dos homens práticos, é interessante ele citar que esse mundo dos homens práticos, que ficam apegados à realidade, que eles apenas podem tocar com as mãos, acaba os impedindo, Jorge, de pesquisar com efeito sobre as causas primárias que eles julgam, ao nosso ver, equivocadamente como somente teóricas. Mas o Ubaldi nos mostra com essa obra o quanto é importante compreendermos essas causas primárias e como, compreendendo isso, conseguimos empregar de maneira muito prática na nossa vida. E falado tudo isso, a segunda pergunta seria, então são duas: por que é que a teoria do acaso ela deve ser inaceitável? Então vamos lá. Uma responde a outra, né? As duas estão abraçadinhas, né? O que acontece é que, como dizia também o nosso querido Newton Boechat, o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Então, quer que eu repita? O acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Então, nesse capítulo, o professor Ubaldi coloca as três formas em que a gente pode imaginar quando se depara com a dor. A primeira é a teoria do acaso. Aconteceu a dor, etc. Eu encontrei um inimigo, foi um acaso. A segunda é, se ele me fez o mal, né, esse mal que ele fez, foi ele que fez, foi para a vontade do homem. E a terceira o que funciona sempre é a vontade de Deus. Deus é que comanda tudo. A sua lei é que dirige tudo. Então o Ubaldi vem logo e explica no sentido de que, olha, num mundo assim tão perfeito, de uma matematicidade tão perfeita, não pode o acaso predominar. Não existe o acaso. O acaso, o Ubaldi descarta. Então fica sempre aquela coisa. O que está por trás? É a vontade divina. Poxa, mas por que foi um homem que fez o mal, né? Um homem atirou uma bala, essa bala perdida foi e me atirou. Então é o acaso? Ou segundo, foi o homem que fez. Por que Deus não proibiu? Não. Nenhum homem tem capacidade de fazer mal, diz esse capítulo, a ninguém. Ninguém pode receber o mal absolutamente de ninguém. A gente só faz mal a nós mesmos. Logo, automaticamente, quando alguém, por exemplo, aparentemente nos comete o mal, ele está cometendo mal a si mesmo. Mas por que o mal me atingiu? Primeiro que eu sou uma porta aberta. E a lei permitiu, no exato momento em que eu tinha de passar por um aprendizado,
houve uma permissão da lei. Logo, senão, a bala não sairia pela culatra, não haveria nenhum dano. Ninguém tem capacidade de fazer dano para ninguém, porque todos nós estamos sob a proteção divina. E Deus cuida da gente com o mesmo amor que cuida de nosso Senhor Jesus Cristo, que cuida de Maria de Nazaré. Não há diferença, ou Siddhartha Gautama ou Buda. O amor dele é para com todos os filhos. Nós não podemos esquecer que os inimigos são tão filhos de Deus como nós e como Jesus. Logo, automaticamente, a lei é que permite, no exato momento em que você pode e deve passar por um aprendizado, que alguém aparentemente te comete um dano. Mas ele só chega a você naquilo que é permitido chegar para o seu aprendizado. Por isso, vamos daqui a pouco entrar no outro capítulo, que é do perdão, no sentido de entregar este aparente inimigo nas mãos de Deus. Porque ele é um aparente. No fundo, daí dizer Jesus, amai o amigo, o inimigo, por quê? Porque ele, no fundo, quando ele chega te trazendo problemas, complicações, é a lei divina atuando através dele. Ô Jorge, eu não sei se cabe a pergunta, mas segundo esse pensamento, a gente pode aplicar ele a Jesus no seguinte: a maioria das religiões cristãs diz que Jesus sofreu para retirar o pecado do mundo. Será que ele teria, com esse pensamento que você acabou de dizer, alguma culpa no cartório, vamos dizer assim? Não, vamos colocar as coisas no devido lugar. A palavra pecado, ela só entra na obra de Ubaldi quando ele fala de argumentações teológicas. Mas ele dá a verdadeira explicação para a palavra, que a palavra pecado quer dizer erro. Aliás, ela, biblicamente falando, a própria palavra pecado, no grego ramatológico, quer dizer erro, desvio. A palavra no grego era usada nos Jogos Olímpicos, lá no arco e flecha, né? Quando o atleta atirava a flecha e a flecha não ia chegar ao alvo, porque ela saiu numa posição errada, porque o arco tremeu, ele não mirou direito, ela estava então em posição errada, porque ela não ia chegar à meta, não ia chegar ao alvo. Toda vez que nós não chegamos ao alvo, que é Deus, que é o amor, que é o bem, que é a felicidade, a gente está no atalho, no caminho errado. É isso que é o tal do pecado, que é a palavra que foi traduzida por pecado, quer dizer, está no erro. Então a gente tem que consertar a trajetória. Que o professor Petrobaldi tem um livro fantástico chamado A Técnica Funcional da Lei de Deus, que mostra a correção dessas trajetórias erradas. Ou também no gráfico do livro Queda e Salvação. E aqui nesse capítulo em especial, ele mostra que essa correção feita pela dor é aparentemente através de um inimigo. Este inimigo, ele é um instrumento da lei que vai trazer o bem para nós. Por isso que Jesus mandou amar. No caso específico da pergunta que você fez, Jesus, ele não veio tirar o nosso pecado no sentido de arrancar o nosso pecado. Ele veio arrancar o nosso erro. Então, no exato momento em que você estava errado, ele ensinou o correto. Eu sou o caminho. Ó, faz isso, será meu amigo aquele que fizer o que eu vos mando, como está em João no capítulo 15, versículo 15. Então, isso é ser amigo dele, fazer aquilo que ele fez, porque ele sabe como faz, ele sabe o correto. Então, ele veio tirar o erro do mundo. E para isso ele sofreu muito. É lógico que como ele estava num ambiente estranho, que não era o ambiente dele, que não era o ambiente sistêmico, ele estava num ambiente do antissistema, o antissistema reage. Reage porque não quer esses ensinamentos, porque esses ensinamentos não fazem parte do antissistema. E reage também por ele ser um ser estranho a este mundo, ao antissistema. E reage também porque quando a pessoa faz um aprendizado da palavra do missionário, ele começa a se desprender do antissistema e ir para o sistema. Logo nesse exato momento, o sistema está perdendo terreno, ou está perdendo eleitorado, está perdendo voto. Né? A gente não vota mais no capeta, a gente não quer mais votar na coisa ruim, né? Então, nesse exato momento, ele fica em desespero. Ele fica em desespero por quê? Porque ele está perdendo terreno, está perdendo a atratividade daquela alma que quer entrar no caminho. Maravilha, maravilha. Pô, sensacional, hein? Jorge Damas, meu amigo, que podcast maravilhoso. Pô, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Vamos prosseguir. Amigos ouvintes, estamos agora entrando no capítulo 21, intitulado O Evangelho e o Mundo. Gostaria, Jorge, que você nos falasse um pouco sobre o perdão.
esta importante postura que nos traz o Evangelho, né, que é o método da não resistência, de um plano de vida mais adiantado, de um tipo biológico mais aprimorado, com uma inteligência de alcance maior. Nos fale um pouco sobre o perdão, Jorge Damas. Vamos. O perdão é essa não resistência, né? No fundo, a palavra perdão ela é mal colocada, não é uma boa tradução da palavra grega. Perdão, ela vem perdonare, se doar plenamente. E a gente tem que se doar plenamente para todo mundo, para toda a humanidade, uma doação plena. O que acontece é que quando alguém comete um erro com relação a gente não deve ficar ressentido. Ou ele comete um erro qualquer, a gente não deve ficar ressentido. Porque no exato momento que acontece isso, você se liga, baixa a sua frequência e você entra na frequência daquela pessoa que fez a coisa errada. Ora, o que a gente não quer é entrar na frequência do erro. Daí a necessidade de desligar, seria a melhor tradução para a palavra perdão, é desligar, soltar, desprender. Desprender do quê? Da lei do karma. E dar o que em contrapartida? Dar o amor. Repare que quando alguém se aproxima de nós e nos traz um dano e que o Evangelho não recomenda perdão, nós nunca mais nos livramos dessa pessoa. Porque por enquanto que você não se desliga, você fica ressentido, ou melhor, não perdoa, você está ligado a ela pela lei de causa e efeito, pelo karma. E no exato momento que você não fica ressentido, você libera, você ama, amai os inimigos, no exato momento que você ama, você fica ligado pela lei do amor. Logo, não separeis o que Deus juntou. Nunca mais você vai se separar. Porque o perdão vai te dar, então, a condição de você levar uma vida mais, como o Rafael colocou aqui, uma palavra bacana, mais econômica, mais inteligente, mais sábia, sem tantos desequilíbrios, sem dissabores, né? Por quê? Porque você vai conviver na harmonia da paz. Por isso que a gente fala que a paz é o resultado do amor. Não é a paz primeiro para depois amar. É no exato momento que você ama, automaticamente você entra em estado de paz. Ô Jorge, você acha que essa lição do perdão, eu não sei se mais difícil é a palavra, mas que talvez por isso Jesus deixou ela por último? Você acha que tem alguma coisa a ver? Eu não sei se deixou por último, porque ele apresenta o perdão de forma maravilhosa no Sermão do Monte, né? Que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E também ele vai falar, logo quando fala da oração, só tem um jeito da gente realmente chegar perante Deus, é perdoando as ofensas dos outros, para que a lei divina possa também nos perdoar, nos soltar, nos liberar. E depois, no final, na hora da cruz, quando ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, ele termina, então, o ensinamento com relação ao perdão. Logo, o perdão percorre toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, a vinda dele na Terra é uma vinda de perdão, uma doação plena para nos resgatar através da mensagem do amor. É porque não existe só essa coisa do perdão, assim, de individualidade, né? Você fez um erro para comigo, eu fiz um erro para com você, e a gente fica aí nessas diferenças, nessas dificuldades, e aí a gente acaba liberando. Isso é o que a gente chama de perdão individual. Mas existe um perdão coletivo. Nós temos que perdoar problemas de raça. Quantas dores no planeta por problemas de raça. Liberar por problemas de religião. Liberar por problema de preconceito sexual, não só com relação às mulheres, com relação à homossexualidade. Perdoar o problema da infância, como é nós não levarmos educação, escola e amor para as crianças. As crianças são sempre, muitas vezes, tratadas com muita disciplina, com muita dor, como era na Idade Média, uma escola agressiva à base de palmatória, né? Então, tudo isso é uma outra forma de pensar também o perdão. Eu interpreto a palavra perdão, Rafael, como fecheclé. Fecheclé, repare aqueles dentinhos, né? Aquilo não se encaixa de jeito nenhum. Se a gente tentar encaixar, não funciona, não dá para encaixar. Mas quando a gente passa o zíper, né? Tudo funciona com uma facilidade incrível e fecha, né? Assim, o perdão é esse zíper. Ele tem essa capacidade de unir aquilo que parece que não vai encaixar nunca. Então, por exemplo, um perdão judeu e palestino, né? Repara que eles são do mesmo sangue, vieram da mesma descendência que Abraão, né? Tem a mesma espiritualidade como do cristão, que é a figura do anjo Gabriel, né? Que passou a informação para Maria, que ditou o livro do Alcorão para o Maomé.
mas eles não conseguem se abraçar, gente. Eles não conseguem se unir. Então, nesse exato momento, qual é o segredo? É o perdonário. Por enquanto que não haver o perdão, nada funciona verdadeiramente. Então, o perdão é, podemos dizer, a palavra mais extraordinária para a humanidade no presente estágio evolutivo em que ela se encontra. Que maravilha, hein? Uma aula sobre o perdão. Acho que nós todos, lendo essa obra Lei de Deus, estamos tendo aí várias questões que podemos aprimorar, né, na nossa conduta, seja na nossa família, seja na instituição religiosa que frequentamos, que existem algumas situaçõezinhas, né, muito delicadas, interessantes. O perdão acho que vai resolver muitos desequilíbrios dessas equações aí. É verdade. Jorge, lendo o capítulo 21, uma coisa me chamou a atenção e eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a lei de Deus, porque a lei, ela não sobrepõe aquele que se põe na condição de juiz executor da justiça para com o nosso semelhante. O professor Ubaldi, ele nos ensina que só mais adiante, quando a nossa conduta ela se modifica, ocorre um fenômeno muito interessante, que é um deslocamento da justiça. Ela faz um movimento e aí sim ela se manifesta. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso aí. Vamos imaginar uma coisa, né? Vamos pensar assim num país em que tem uma justiça e que a penitenciária seja uma penitenciária educativa, né? Então, quando o juiz faz uma condenação, a pessoa ela foi acusada de um erro, esse erro foi provado, e ela vai passar por uma penalidade e ela vai para a cadeia. E o objetivo que ela vai passar lá tantos anos na cadeia é passar também por um processo educativo, é um processo de aprendizado para não cometer mais erro. Logo, o juiz vai ter que visitar a cadeia, vai ver se lá está indo tudo dentro dos conformes, se está tendo todo esse aprendizado, etc., se está tendo uma coisa útil. Nós vimos agora, há um tempo atrás, né, uns dias atrás, uma juíza foi visitar uma penitenciária e foi recebida de forma violenta. Ora, esse é o objetivo, ela visitar a penitenciária. E quando ela chegou lá e ela viu que as coisas estavam erradas na penitenciária, ela mandou fechar a penitenciária e abrir uma correta, né? Ou colocar as coisas dentro da lei para ver. Para quê? Para que possa haver o processo educativo. Ora, assim também, quando nós gritamos por justiça e uma pessoa errou e eu falo, ela tem que pagar, você está agindo como juiz. Se você está agindo como juiz e você está querendo uma penalidade, você diz, ela tem que pagar, ela tem que ir para cadeia, ela tem que isso, aquilo outro e tal. Nesse exato momento você está agindo como juiz, você tem que agir como educador também. A pessoa só quer agir como juiz, não quer agir como educador. Aí é o grande erro. No caso, Deus vai intervir depois, porque ele vai ver que a criatura vai perceber que ela foi contraproducente. No exato momento em que ela agiu como juiz, né, mas não educou, o processo continua acontecendo, porque ela fez uma função que ela não tinha capacidade, que era de ser juiz. Ela só apresentou a vingança, não apresentou a educação. E aí o que acontece? Ela fica com karma ligado com aquele que ela gritou por justiça. Ou melhor, que ela queria a condenação e que ela condenou. Logo, com a mesma medida que a gente vai medir, com a mesma medida nós seremos medidos. Então, nesse exato momento em que a pessoa fica ligada ao outro e que ela passa também a ficar condenada porque ela não tinha capacidade para educar e só queria condenar, a vida vai atuar. É aí que a vida agora vai atuar, porque ela deixou de ter a função de juiz, de um juiz errado, e vai atuar o juiz correto, que é o juiz divino, né, que atua com a pedagogia, ou melhor, atua cuidando da pena, mas ao mesmo tempo educando e fazendo com misericórdia, com amor. É isso mesmo. Jorge, eu há muito tempo venho falando aí para os nossos amigos ouvintes que essa obra Lei de Deus ela é muito prática. Você acabou nos dando um exemplo aí de como, após a leitura dessa obra, nós conseguimos enxergar um movimento, né, das coisas. Fica claro, Tom, cada vez que a gente lê mais essa obra Lei de Deus, como os exemplos aí que o Jorge citou, tantos exemplos que o Jorge citou e a gente cita outros aqui, é que é uma obra prática para o dia a dia, para todas as relações sociais, de trabalho, familiar, etc, etc.
A gente não fica aqui falando de bandeiras religiosas que são importantes, mas que é uma obra para a conduta diária. É como diz o Baldi, né? O Evangelho não é um sonho fora da realidade. Pelo contrário, ele tem uma lógica racional e positiva. Então são exemplos do nosso dia a dia. E a partir do momento que a gente toma conhecimento dessa obra, estuda, aprende e começa a praticar na nossa vida, a gente está construindo aí um futuro de felicidade, com certeza. Só se pode falar de justiça quando você fala de amor, porque ela tem que ter o processo educativo. Então, quando você, por exemplo, uma pessoa vai e atropela o seu filho, e você fala, olha, tá vendo, ela tem que ser condenada, e aí ela vai ser condenada e você nunca mais vai lá visitar, como é que pode? Não vai lá dar uma educação para ela não fazer mais isso? Então, no exato momento que você pensa que está desligado, você não está. Ele é um filho de Deus e Deus gosta dele tanto quanto gosta de você, como gosta do exemplo que eu dei aí do caso do filho. Agora, quando acontece, por exemplo, um caso desse, por exemplo, com seu filho, né? É o seu filho que atropela alguém, e aí ele tem que ser preso, por exemplo, né? Você vai visitar o filho na cadeia. Você vai lá, leva bolinho para ele, visita, leva o evangelho, dá o ensinamento. Meu filho não faz mais isso, etc. Não dirige alcoolizado, etc, etc. Ora, aí nesse exato momento você agiu como pai. É aí que é a lei divina. Deus sempre age como pai. Ele, ao mesmo tempo que vem a pena, ele dá a mesma proporção de amor, de educação, de pedagogia. Ô Jorge, no finalzinho do capítulo, o Baldi fala assim, em cima do que o Rafael disse agora, não há dúvida de que tudo isso tem uma lógica, e a gente enxerga essa lógica, né? E beleza. Mas é verdade também que quase ninguém o pratica, julgando loucura. Será que a gente está precisando de mais loucos no mundo? Porque no caso do perdão, o perdão ele não é dado por fraco, o perdão é dado por forte. Isso o Baldi explica muito bem. Então é uma verdadeira loucura. Não adianta você chegar para uma pessoa fraquinha, por exemplo, uma criança encontra um lutador de boxe, né? E nesse exato momento, vamos falar da gente, nós encontramos um lutador de boxe. Ora, imediatamente, se ele me faz uma ofensa, eu perdoo. Porque eu sei que vai ser ruim se eu não perdoar. Tá certo, não? Então, o fraco já perdoa mesmo. O fraco já perdoa, porque ele é fraco. Ele sabe que se ele não perdoar, ele vai se dar mal. Agora, no caso, o perdão é dado pro forte. Na hora que a gente conseguir chegar para um lutador de boxe e falar para ele, perdoa, o cara vai dar um chute nele, uma criança o ofende, um velho ofende, dá um tapa no rosto dele, aquela coisa toda, e ele fala assim, não, eu podia matar essa pessoa, eu podia estraçalhar, mas eu não vou fazer porque eu não quero. Aí que é grandioso, né? Porque ele pode fazer e não faz. Aí é que é o verdadeiro perdão. Nós vemos isso muito bem no caso da lista de Schindler, né? Quando um soldado alemão viu uma criança passando embaixo, assim, ele estava no alto, no edifício, ele falou assim, eu posso agora pegar essa arma e matar essa criança. E lá o seu Schindler disse para ele, você é tão poderoso que pode fazer isso, mas o seu poder é tão grande que você pode dizer para você mesmo, eu não vou fazer. Aí que você mostra que realmente é poderoso. E o homem não fez, né? O soldado alemão não fez. O que mostra que realmente a gente só é poderoso quando a gente pode fazer e não faz. Porque, em nome do amor, você transforma vingança em perdão, em amor. Sensacional, Jorge. Sensacional. Amigo ouvinte, agora capítulo 22, intitulado A Impecável Justiça da Lei. Fazendo até um link com tudo que nós falamos no capítulo anterior, Jorge, o Baldi fala que nós não adotamos o método do Evangelho porque ainda não possuímos uma inteligência a nível especulativo. O que seria isso, Jorge? É a inteligência de ver que quem que está por trás de tudo e dirige tudo e faz tudo funcionar é Deus. No fundo, nós não temos fé, não temos crença. Nós somos pessoas extremamente fracas na nossa fé. Nós não colocamos a nossa vida em Deus. Então, quando a gente não faz isso, a gente quer agir pelas próprias mãos, com os nossos próprios argumentos, com a nossa pequena inteligência, etc. Aí a gente comete muitas
muitas e muitas falhas, porque não é algo assim perfeito. Então, no exato momento em que a criatura ela chega e se depara com a dor e ela não tem como sair porque ela não tem condição para isso, e ela não tem inteligência, ela tinha de entregar tudo nas mãos de Deus. É o que esse capítulo pede, né? Entregar a Deus, mas de forma inteligente, sabendo que ele atua. Não é entregar a Deus no sentido de vai agora, cara, e faz, né? Porque Deus não é teu escravo nem teu empregado, e o que funciona nele é a graça. O que funciona é o amor, a espontaneidade, não a obrigação. Então, não é entregar a Deus no sentido de você ser irresponsável, mas é que quando não tem mais nenhum argumento, quando você realmente se vê privado e nota que não tem capacidade e que não consegue, aí sim você pede a providência divina para atuar. E aí ela atua com perfeição. Mas isso demandaria essa tal da inteligência que o Baldi fala, que é a inteligência da fé. Mas é uma inteligência de tal maneira da fé que você se sente em sintonia ou canalizado com ele, com o Pai, com a providência divina. E aí nesse exato momento você sabe que ele está em tudo, que ele rege tudo, que você se move nele e que esse Deus imanente faz com que tudo funcione perfeitamente. Essa é a inteligência. Ah, positivo. Jorge, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para ti. Se pudéssemos numerar numa escala hierárquica, poderia dizer assim que acima de tudo está a divina providência, depois vem a graça e por último a lei e todos os seus mecanismos? Tudo é a mesma coisa, né? A graça é o amor, Deus é amor. A graça, por amor, ela tem que se manifestar de forma ordeira, isso é a lei, né? Deus é isso tudo. Então é apenas uma forma didática da gente mostrar as coisas. Vamos dizer assim, Deus nos ama, Deus quer e por isso não nos abandona nunca, e Deus quer que as coisas funcionem sempre com a perfeição, porque Ele quer que os seus filhos vivam bem, vivam em harmonia. Por isso Ele atua. Ele não deixa nunca porque Ele nos ama. Ele cismou com a gente, Tom. Cismou com a gente é boa, hein? Vou anotar aqui. É o amor, é o amor. É o amor. Agora não impõe, né? É aquele cara, é o cara que ama a moça, né? Mas que não exige que ela fique com ele, porque senão transforma a coisa em paixão. O paixão quer prender, quer reter, né? O amor quer libertar. O amor é se tu queres, não é obrigado. Então, é a frase de Jesus, se queres ser meu discípulo, né? Então, essa é a grande diferença. Deus age sempre assim, nos dando essa possibilidade. Mas não quer dizer que Ele desista de nós. Ele continua afim da gente. Nem a primeira bobeada Ele nos enlaça no amor. Ah, legal demais. Ô Jorge, nesse mesmo capítulo, o professor Ubaldi, ele apresenta justamente para facilitar, olha como o professor Ubaldi ele foi generoso e amoroso, o funcionamento da divina providência. E ele elenca 4 aspectos. O primeiro é merecer, o segundo é esgotar todos os nossos esforços antes que a lei ela nos envolva, né? Aliás, que ela atue. E terceiro, pedir somente o necessário. E quarto é a submissão e fé, ou seja, ao meu ponto de vista, a obediência. O que você acha desses 4 momentos? Vamos falar assim em 5 momentos, como nos fala mais precisamente o texto do professor Ubaldi. Merecer ajuda, haver antes de mais nada esgotado as possibilidades de suas próprias forças. Terceiro, estar de acordo com as suas condições em estado de necessidade absoluta. Pedir o necessário e nada mais, e pedir humildemente com submissão e a fé, que é a quinta. Então, nós vemos isso, por exemplo, funcionando perfeitamente. No caso, na vida do professor Pietro Baldi. Ofereceram para ele um homem de 65 anos, que dominava mais o italiano e tinha um conhecimento do português muito ainda fraco, tinha 2 netos para cuidar, tinha uma mulher doente, tinha uma filha também para sustentar, e tudo isso com salário de professor de inglês, aposentado, né? Ele foi convidado para morar aqui no Brasil. Disseram que ia dar uma casa para ele e que iam dar um trabalho para ele, que ele ia ser professor numa faculdade e que os direitos autorais da obra dele seriam pagos. Olha, não aconteceu, não vinha nem os direitos autorais, não deram o emprego para ele que prometeram, né? E o apartamento que deram, tomaram dele, né? O que emprestaram o apartamento em São Vicente, tomaram na Rua Iguaçu. Então, ele ficou completamente desamparado. Então, o que nós vemos, né? Que a filha
ficou preocupada, a esposa ficou muito tensa, né? E chega o oficial de justiça para te despejar, né? E o único que teve a certeza de que ele tinha uma obra a cumprir, que a obra era do Cristo, e que a providência divina iria funcionar, era o professor Pietro Baldi. E aí, nesse exato momento, o que acontece? A providência se manifestou. Uma entidade espiritual se manifestou em Jabuticabal, através de uma sessão mediúnica de um homem chamado Benedito Zancaner, que foi até candidato a vice-governador do estado de São Paulo. Ele gostava muito do professor Pietro Baldi, já tinha assistido palestra do professor Pietro Baldi, era também uma pessoa muito ligada ao querido Chico Xavier, espírita sincero. Quando ele soube dessa necessidade, ele fez um cheque e mandou entregar ao professor Pietro Baldi. E o que acontece? Quando esse cheque chega, o professor Pietro Baldi vê na cidade de São Vicente, perto da onde que ele morava, na rua Manuel da Nóbrega, um prédio. Olha que nome do prédio. A Nova Era, olha que legal. Ali tinha um apartamento para vender e o dinheiro foi certinho, não só para comprar o apartamento, mas certinho para fazer as escrituras. E feita a escritura, o dinheiro acabou. Então veio o necessário, apenas o necessário, e quando realmente ele estava numa necessidade de penúria, ou melhor, quando ele realmente necessitava, ele necessitava. Segundo, chegou aquilo que era preciso que ele necessitava. E segundo, ele merecia, porque ele estava fazendo uma obra do Cristo. É assim que funciona a providência divina. Poxa, que história emocionante. Nós já havíamos comentado em alguns podcasts sobre essa história, mas quando a gente vê alguém como você que estuda profundamente o Baldi, nós somos envolvidos, Jorge, por um sentimento de gratidão e também uma necessidade de retribuir essa vida aí de grande renúncia que ele fez. Eu acho que esse sentimento ele nos envolveu, toda a equipe Baldi Brasil, e é isso que nós estamos tentando aqui fazer, divulgar mais essa informação do professor Baldi. E isso acontece num Baldi, um estado elevado, né? Um missionário, né? Mas ele funciona para as pessoas mais simples. Então eu vou contar um caso, né, que aconteceu comigo, e aí há uma distância incalculável, né? Uma distância psicológica imensa com relação ao professor Pietro Baldi e a obra que ele fazia. Eu me formei em psicologia e o que acontece é que eu precisava depois atuar, eu deixei o banco e precisava atuar na área de recursos humanos em psicologia. Para isso, eu precisava regularizar a minha carteira como psicólogo e precisava, então, para isso, ter o diploma. Foi quando eu fui, então, pedir o diploma à faculdade. A faculdade disse, olha, você não vai poder ter o diploma porque quando você começou aqui o curso na faculdade, a sua escola acabou. E ela não te deu o diploma de 2º grau. Eu falei, mas vocês deixaram eu fazer a faculdade? Sim, você fez a faculdade, você passou em tudo, passou. As suas notas foram boas, muito boa, tá aí o seu histórico escolar. Sim, mas você precisa do diploma. Como é que eu faço? Você tem que ir no Conselho Regional de Educação para fazer uma reclamação. E aí o meu processo rolar lá por 5 anos. E 5 anos eu não podia trabalhar oficialmente na área de recursos humanos como psicólogo, né? Por quê? Porque eu não tinha o diploma. E aí foi que eu cheguei à instância máxima do conselho. Fui atendido pelo secretário, no caso de educação. E ele me aconselhou fazer o supletivo. Depois de ter a faculdade, fazer o supletivo. Mas como fazer o supletivo? Para você ter o 2º grau. Mas como? É lógico que eu tenho o 2º grau. Mostrei até o papel de pagamento do colégio, né? Foi um colégio muito importante na época, etc. Eu tinha guardado a caderneta, tudo do colégio, né? O papelzinho de pagamento. Não, mas você não vai poder ter o diploma. E aí eu saí desesperado depois de 5 anos. Aí eu fiz uma prece pro professor Pietro Baldi. Falei, professor Pietro Baldi, eu nunca te pedi nada, mas me quebra um galho, me ajuda nessa. E eu vim para casa. Fiz essa prece no elevador, descendo da Secretaria de Educação. Quando eu cheguei em casa, a secretária disse assim, que trabalha aqui em casa, né? A moça que trabalhava aqui em casa, a doméstica, ela disse assim para mim, olha, tem um telefone, ela insistiu para deixar o telefone, o nome dela é fulana de tal. Olha, quem? Secretária desse funcionário, né? Secretária desse homem lá da área de educação. Ela pediu se eu pode vir aqui amanhã. Eu falei assim, posso. Eu falei, mas o que houve? Não, vem aqui amanhã. Eu cheguei lá, eu só assino um documento perante a justiça, perante a polícia, que o senhor realmente tem 2º grau? Eu falei, é lógico que sim. Assinei e uma semana depois estava saindo no Diário Oficial e eu fiquei com o diploma na mão da faculdade. Bastou fazer uma prece para o professor Pietro Baldi.
Merecer de que forma? Realmente não merecemos, mas só por amar a obra dele e divulgar de alguma forma que a gente divulga, com um programa como esse que a gente faz, foi algo assim pequenininho que fez com que ele atuasse, e aquilo que parecia impossível, que a gente saiu com não, no outro dia se transforma em sim. Então a lei, a providência divina não funciona só para os grandes, ela funciona para todos, sem exceção. Basta naquele ponto você merecer, basta naquele ponto você estar precisando e receber aquilo e pedir precisamente o justo, e nada mais que isso. Que história maravilhosa, gostei demais de saber um pouquinho da história aí do nosso amigo e irmão Jorge Damas. Bom, vamos aproveitar então que o Jorge é um psicólogo. No capítulo 23, intitulado A Conquista do Poder e a Justiça Social, Jorge, o professor Ubaldi fala logo no início em ilusões psicológicas. Fala um pouquinho para nós sobre esse aspecto desse capítulo, por favor. Esse capítulo mostra a conquista do poder e a justiça social, né? Justiça social, você logo pensa em meio de sobrevivência, né? Para ter uma justiça social, a gente espera ter uma casa, a dignidade de um trabalho, de ter uma educação, de ter alimento, comida, né? Coisas básicas para você viver e ter segurança, etc. Então isso é o que a gente chama do social, uma justiça social. Mas ao mesmo tempo, se fala aqui na conquista de poder, né? Conquista de poder. E o grande motivo da nossa queda foi por poder, né? Em psicologia, a escola de Adler fala desse grande mal, mas ao mesmo tempo grande bem. É mal porque a gente não sabe lidar com o poder. Bem, quando a gente sabe, quase sempre já é fruto de muita dor para passar por isso tudo. Então não é fácil, realmente. E aí veio o capítulo, ele vai falar um pouquinho lá de Maquiavel, né? Ele vai dar o exemplo aqui do príncipe de Maquiavel. Esse é o tipo do príncipe de Maquiavel, que é o chefe que, para sobreviver aqui no mundo, ele precisa ser astuto. Mas se ele for astuto, por exemplo, do mesmo nível do seu funcionário, do mesmo nível do seu subordinado, do mesmo nível do povo, não vai haver aprendizado nenhum. Ele tem que ter um pouquinho acima, ele tem que estar num nível acima para poder dar o exemplo. E aí ele vai usar o poder verdadeiramente como um alicerce para que o povo ou o subalterno possa subir um pouquinho. Mas se ele for muito distante, por exemplo, botar como presidente da República um Francisco de Assis, vai ser péssimo. Ele vai sair perdoando todo mundo. A pessoa não paga imposto de renda, ele vai dizer, ótimo, meu filho, vai com Deus e tal, eu te perdoo. Então, não pode. No nosso nível, ainda há o aprendizado muito forte para ter essa conquista do poder, da disciplina. E aí ele fala, então, aí do príncipe de Maquiavel, dizendo que, olha, o chefe tem que ser um pouquinho mais adiantado que o povo, mas não pode ser super adiantado, senão um descasalamento psicológico. E aí ele sendo um pouquinho mais adiantado, o que ele vai dando? Justiça social proporcional ao nível daquele subalterno. E assim as conquistas vão sendo feitas gradativamente. O Maquiavel usou a imagem do príncipe, que era lá o César Borgia, né? César Borgia era um mulherengo, era um grande poeta, era um amante das artes, né? Era um grande guerreiro, um grande dançarino. Então ele tinha todos os defeitos dos seres humanos. Mas, repare, por gostar da arte, por gostar da filosofia, por admirar Maquiavel, a inteligência de Maquiavel, o que ele fez? Ele investe em todas essas coisas, logo ele estava acima do povo. E o povo, com arte, com música, com disciplina, com filosofia, cresce um pouquinho. Esse é o exemplo que eu queria destacar aqui. Muito bom a sua análise, gostei bastante. Eu te pergunto uma coisa, Jorge. No atual momento em que estamos, tá? Sem entrarmos em grandes polêmicas aqui, realmente estamos numa impossibilidade de ter um governante de elevada condição moral para nos governar? Qual a tua opinião sincera? Tom, nessa pergunta mesmo, o Ubaldi conclui esse capítulo
com uma frase bem interessante, ó. Se a opressão do chefe gera dor nos seus subordinados, nestes ela acorda a inteligência que os fará vencedores. Assim, a posição de dominantes e dominados é posição percorrida por todos, para que todos aprendam a mesma lição na escola da vida. Então é bacana essa parte, porque o povo tem um governo que merece. E o governo tem um povo que merece. Frase do Ubaldi nesse capítulo. Frase do Ubaldi. Enquanto o povo quiser subverter a lei, quiser a posição do chefe para usufruir da posição do chefe para dominar, escravizar também, esse ciclo vicioso permanece. Mas cada um vai aprendendo mais um pouquinho, a gente vai subindo, né, Jorge? É verdade. Por isso que o Maquiavel falava, que é muito positivo, né? O Maquiavel é um gênio, né? Foi o grande filósofo da Renascença. Por isso que ele dizia para o príncipe, que era o César Borgia, que era um grande guerreiro, né? Seja firme, seja duro, mas ao mesmo tempo, né, dê para o povo as coisas que também ele gosta, dê para ele música, dê para ele festa, porque senão vão te tirar do poder. Aí, em contrapartida, você vai poder ter as regalias do poder, porque você está fazendo uma função útil. Agora, quando o chefe não tem a função útil de fazer com que o povo cresça um pouquinho, né, que faça a função de evoluir, aí vem as revoluções, que aí já é o capítulo 24, né? Quando ele vai ter que agir ou como ditador, e aí vai gerar muita dor, e a reação vai fazer com que mais tarde ele caia, né? Porque a vida vai fazer também que ele enfraqueça por abuso, e também é o caso de Napoleão, né? Que vai ser exilado como um trapo, quando ele cumpriu a sua função depois da violência, né? Agora, ou então ele vai ser um fraco, aí ele vai ser destituído pelas revoluções. Quase sempre o que funciona é a reencarnação. Nós temos um governo forte, as pessoas vão amadurecendo, e a vida depois vê que não houve aprendizado do povo e quer que haja um aprendizado e a troca dos papéis, amanhã reencarna um chefe fraco. Aí quando vem um chefe fraco, a revolução está madura e toma ele de poder. É o caso de Luís XIV e Luís XVI, como fala o capítulo. O Luís XIV era forte e ninguém tinha condição de fazer uma revolução como ele. Mas quando veio um chefe bom, né, amigo, como era o Luís XVI, né, que mandou até a guarda embora para não machucar o povo, o que o povo fez? Apanhou ele, né, fraco, levou para Paris e o guilhotinou. Maravilha, Jorge. Mas aí você perguntou, né, se nós já temos condição de positivo. Um governo maduro. Aí acho que foi o Rafael que falou, o povo tem o governo que merece, como o governo tem o povo que merece, né? Então, nesse exato momento, que se quer trabalhar com a democracia, porque nós queremos trabalhar com a democracia, porque tem que haver uma participação consciente de todo mundo. É uma maturidade. É uma maturidade para todos saberem trabalhar muito bem com o poder. Então a melhor forma é a democracia. Quando não funciona a democracia, vem a ditadura, mas a ditadura é sempre algo momentâneo para um determinado aprendizado, quase sempre de dor, de muita disciplina, para conter certos abusos, né? Abusos que poderiam levar a dores muito maiores. Mas o que a vida quer é trabalhar com a democracia. Mas como o povo é imaturo e não sabe escolher, ele bota um governante fraco, né? Evidentemente, conforme que ele vai aprendendo com a dor desse governante, ele vai transformando as coisas. É um exercício de maturação. Excelente, muito bom. Então, Jorge, nós entramos aqui no capítulo 24, que se chama Lei Aplicada à História. Você já deu uma pincelada aí? Porque o Rafael leu o final do capítulo 23, que é o desembocar para o 24, né? Quando ele falou da... Exatamente. Isso. Exatamente. E o professor Ubaldi, ele, para tentar explicar melhor os conceitos de todos os capítulos, ele usou um caso concreto. O amigo ouvinte vai verificar aí que ele utilizou as figuras de Luís XIV, XV e XVI. Por que será, hein, Jorge? Ele utilizou essa figura, primeiro que elas são extremamente conhecidas da história, e foi de uma didática muito grande, foi um dos momentos mais extraordinários, que o homem começou a aprender a liberdade, logo a participar do governo, liberdade, né? Porque com a Revolução Francesa nós tínhamos os três ideais da Revolução Francesa: fraternidade, igualdade
e liberdade. Ele, até agora, ainda não foi colocado no mundo o princípio da fraternidade. O da igualdade, houve uma tentativa com a Revolução de 1917, que é a Revolução Bolchevista, que é o comunismo. Então, o que a Revolução Francesa conseguiu botar em prática foi a liberdade. Só que usou muito mal, confundiu liberdade com libertinagem, matou centenas de pessoas guilhotinando as pessoas e o Rio Sena ficou banhado em sangue. Mas por que houve isso, esse excesso de liberdade? Porque ela vinha oprimida, extremamente oprimida, sem direito a curtir arte, sem direito às vantagens, às belezas, à boa comida que Luís XIV esbanjava. Então Luís XIV, o rei Sol, eu sou o Sol, eu sou o centro, aí veio Versalhes, a beleza de Versalhes, o luxo, a boa comida, a boa arte, nada disso o povo tinha direito. E ele, como ele era forte, ele impunha. Então o povo teve de se preparando, foi amadurecendo através dos tempos, aí passou por um rei cheio de abuso, como foi o Luís XV, que gastou tudo com muitas mulheres, com muita farra, com muita comida, um rei extremamente fraco, um rei que só queria prazer. Então, foi todo um período quase que de descanso para o povo ir amadurecendo. E aí o povo amadureceu, e aí veio um rei bonzinho, que foi o Luís XVI. A reencarnação funcionou de forma maravilhosa. Como veio um rei bonzinho, que não fez resistência ao povo, o povo então já estava maduro para fazer a mesma coisa que tinha aprendido com Luís XIV, que era usar a força. E fez da mesma forma. Pegou o Luís XVI e o colocou na guilhotina e subiu no poder. Agora ele vai subir no poder a classe, que, como diz o Baldi, ascendente, que é a burguesia. Só que ele no poder ele não sabia se comportar. Ele não aprendeu a comer bem, ele não aprendeu a boa música, e ele estava agora no poder e precisava ter requinte. Porque a grande jogada é que a aristocracia te ensina o requinte. Mas se ela não permite que você frequente esse ambiente de requinte, você não aprende. Você só vê de longe. Você se interessa, como era o caso do Luís XIV, mas você não participa disso. Então, quando ela subiu no poder, agora com a Revolução Francesa, ela queria gozar da vida, mas não sabia. Aí metia a mão no prato dos outros, cuspia no chão, levava animal para os banquetes, animal fazia as suas sujeiras no banquete, porque ela não tinha requinte, ela não sabia ver a boa música, entender as óperas, etc. Então precisou de todo um aprendizado nessa época. É aí que tem um livro que eu escrevi chamado O Gastrônomo do Além, que tinha um gastrônomo naquela época que era querido, porque ele era advogado e ajudava o povo, e foi muito sofrido, e que ele tinha requinte. Ele aprendeu com a nobreza, porque o avô dele era nobre, o pai dele era nobre, e ele morava num espaço que era aonde hoje na Champs-Élysées nós temos a embaixada dos Estados Unidos. Então ele vivia num ambiente muito bom. E por que ele não foi para a guilhotina e não mataram ele? Porque ele era um advogado que ajudava os pobres. Então ele foi algo inteligente, a vida deixou ele vivo. O que ele fez? Então, ele começou a criar os cursos de gastronomia, começou a explicar como que é quando você recebe um convite para um jantar, para não haver estragar alimento, você tem que dizer antes com antecedência que não vai. Se você for, você tem que como proceder, como ser educado, etc. Então, repare que teve de fazer todo um aprendizado de nobreza, de bom comportamento, de urbanidade, que Luís XIV não deu. Mas que gerou a Revolução. Por quê? Porque todo mundo estava em olho. Todo mundo queria. Porque no fundo você quer igualdade, 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 não com o pobre, igual o rico. Por isso que eles subiram no poder. Para subir no poder, guilhotinaram. E guilhotinava, só podia guilhotinar o fraco. Ô Jorge, obrigado pela viagem histórica aí demais. Seguindo então, Jorge, tem uma parte nesse capítulo 24 que me chamou muito a atenção. Eu gostaria de saber de ti, qual a tua impressão no seguinte sentido. Parece que o professor Ubaldi, ele fazia algumas profecias, principalmente quando ele fala assim, Jorge, é verdade que o homem no fundo permaneceu o mesmo. A burguesia substituiu a aristocracia, procurou imitá-la. Como está pronto a imitá-la o proletariado, que hoje quer substituir a burguesia. Parece que
substituiu, está num movimento de substituição, Jorge? Parece que foi uma profecia aí. O que você poderia nos dizer aí? Não resta a menor dúvida, né? Porque agora, cada vez mais, nós estamos na era da informação, os profissionais, quer dizer, o homem trabalho, né? Ele tem que se preparar, tem que estar mais informado cada vez mais. E ele é que vai subir no poder. Hoje, quem tem informação tem poder, logo ele vai dirigir a vida, né? Repare que a situação é tal que, como nos diz no livro A Grande Síntese de Pietro Baldi, nós temos hoje um novo mandamento que é trabalho. E esse novo mandamento que se chama trabalho, ele entrou de tal forma na nossa vida que acaba sendo o sobrenome das pessoas. A gente conhece, o fulano, o Luiz é da Petrobras, o Manuel é do Bradesco, né? Então, quase sempre as pessoas se apresentam assim, muito prazer, sou fulano de tal, e dá a profissão que ela faz, né? Repare, agora o trabalho já está na vida, porque antigamente não era assim, quando a burguesia subiu o poder, né? A aristocracia, por exemplo, trabalho era uma coisa feia. O aristocrata não trabalhava, né? Então, agora o trabalho está entrando na vida das pessoas e esse é o novo mandamento. Essa é a nova dignidade. Com o trabalho ele muda o mundo. Só que, se esse trabalho for exagerado ao ponto dele também ser um viciado em trabalho, aí a situação fica grave, porque ele quer ganhar mais, quer abusar do seu poder e quer oprimir aqueles que sabem menos, em vez de dar a função verdadeira que é educar. Logo, nós não podemos hoje pensar em trabalho sem uma boa área de recursos humanos, não só estou puxando o lado para a minha formação, mas por quê? Porque a peça mais importante no ambiente de trabalho é o ser humano. E não só o ser humano trabalhador, mas o ser humano cliente também. Né? Logo, todos precisam de ser vistos como humanos. Né? Muito interessante que hoje um dos homens mais importantes na riqueza do Brasil, que tem hoje a empresa mais poderosa do Brasil, ele pediu autorização a um grande líder de uma empresa japonesa, no início dos anos 70, para conversar com ele. E o líder japonês falou, você tem 1 minuto para falar comigo, a minha vida é muito ocupada, eu te dou 1 minuto. E foi marcada a entrevista, ele foi lá para o Japão para esse 1 minuto, né? E ele disse na entrevista, como eu faço para ser um executivo de sucesso? E a resposta levou menos de 1 minuto. Ame seus funcionários, ame seus clientes. Esse é o lado positivo, né? Por enquanto que a gente não age assim e age com egoísmo, então nós vamos ter muitas dores nessa relação do comércio, né? Na relação econômica, um processo ainda de muita dor. Maravilha, Jorge. Eu até nos últimos podcasts comentei com o pessoal que em algumas partes dessa obra Lei de Deus, o professor Ubaldi fala muito em vantagem, em agir de modo diferente. Várias partes dessa obra poderiam ser até utilizadas como palestras institucionais em grandes corporações, você não acha? Acho e faço muito. Normalmente as minhas palestras na área de recursos humanos são todas baseadas em Ubaldi. Muitas vezes citando Pietro Baldi e outras vezes, quando eu noto que há alguma resistência, eu boto o texto sem falar de Ubaldi. Sem falar o nome dele, porque ele também não está nem aí pro nome dele, né? Olha só, fica aí a dica então pro pessoal de RH. Aliás, as minhas palestras de RH são só sobre o Ubaldi. Maravilha, olha só, fica a dica, né? Que para quem quiser seguir na mesma trilha, eu acho que vai acabar sendo muito feliz e também modificando sua vida aí, né? É verdade. Meus amigos, por mim chegamos ao final aqui do nosso podcast da análise do último terço da obra Lei de Deus. Eu vou passar também para o Jorge dar o seu recado, a sua mensagem aí de incentivo, as pessoas que estão iniciando os estudos de Ubaldi agora, viu, Jorge? A gente sabe que muita gente está iniciando o estudo pela obra Lei de Deus, tem gente que está se manifestando e dizendo assim, olha, a partir do podcast de vocês eu estou compreendendo a Lei de Deus, apesar dela ser muito fácil, mas ainda assim tem irmão que com o podcast está assimilando melhor. Então gostaria que você também deixasse o seu recado para o pessoal aí, as suas orientações, enfim, fique à vontade.
A gente inicia o estudo da obra de Ubaldi por características da personalidade, né, de cada um, né? Aquele que precisa ir pela lei de Deus, vai pela lei de Deus. Tem outros que já se sentem melhor ir pela grande síntese, né? Tem outros que já preferem assuntos teológicos como Deus e o universo. Isso depende da característica de cada um. Eu sempre recomendo, quando eu estou lidando com um grande público, o livro A Lei de Deus, por ser extremamente didático, extremamente simples e profundo, e o Ubaldi explicando na própria linguagem em português, né? Que era um programa de rádio. Então as palavras são assim de um sentido assim muito preciso, sem haver necessidade de tradução, né? E que quase sempre pode matar um caso ou outro. Então a lei de Deus tem essa grande bênção. Eu queria também dizer que as pessoas devem confiar na lei. A lei é algo assim muito boa, muito bom, muito generosa, né? E a gente pode fazer até um paralelo nessa generosidade da lei. Como eu era antes de conhecer a obra de Ubaldi, como eu sou depois de conhecer a obra de Ubaldi. A gente pode dizer que quase aconteceu uma outra reencarnação, sabe? Muito curioso você falar isso aí, Jorge, porque nós vamos fazer a gravação com toda a equipe Ubaldi Brasil e eles vão manifestar qual o sentimento deles após o término dessa primeira leitura. Muitos aqui começaram pela lei de Deus, então nós vamos tirar essa impressão. E eu garanto que vai surgir depoimentos muitíssimo interessantes. Eu passo para o Neto para suas considerações finais e despedidas. Muito obrigado ao nosso amigo Jorge Damas por nos presentear aí com sua presença, né? E já estamos com saudade aí, né? Estamos chegando no final da série A Lei de Deus do Ubaldi Pod. Mas o ouvinte não se preocupe, teremos outras séries, o trabalho continua. E com certeza o Jorge Damas, toda a nossa equipe e outros trabalhadores que estão chegando irão fazer um trabalho ainda muito mais bonito, né? A partir de agora. Um abraço a todos. Valeu, Neto. Luiz Felipe de Niterói, suas considerações finais. Legal o Jorge falando aí essa questão de antes de Ubaldi, depois de Ubaldi. E a gente costuma brincar muito nos bastidores aqui, Jorge. APU e DPU, né? Antes de Ubaldi e depois de Ubaldi. A gente sempre brinca com isso porque eu acho que não tem ninguém que leia esse livro, né? Como toda a obra de Ubaldi, mas especificamente esse livro, e não reflita sobre as mudanças que vai haver na sua vida, reflita mesmo sobre a lei de Deus em si e onde ele se coloca perante essa lei. Então, eu quero expressar aqui minha gratidão a você, querido, pela oportunidade de estar aí com a gente, e que riqueza de detalhes da história, da vida de Ubaldi, do livro que você trouxe pra gente. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, amigo. Cuidado que também você pode crescer pro lado, que é o meu caso. Tenho quilos a mais, né? Não cresça assim, não. Tá certo, tá certo. E que os amigos possam curtir, né, esse finalzinho, esse terço e toda a obra. E como o Neto disse, está chegando no final, mas novos trabalhos vão vir pela frente. E com certeza você vai estar de volta aí com a gente. Jorge, querido e amigos, aprendi muito hoje com esse passeio histórico aí que o Jorge fez, com as orientações dos capítulos, um resumo, capítulo a capítulo, realmente, muito interessante. Quanto que a gente pôde aprender hoje aqui. Então, obrigado a todos e até o próximo podcast. Estamos aí chegando já ao final da série Ubaldi Pod, A Lei de Deus. Obrigado, gente. Um grande abraço. Um abraço. Vai com Deus, querido. E eu gostaria de desejar a todos aí ótimos estudos, boas leituras com o professor Pietro Ubaldi. Estarão em boas companhias. Obrigado pela presença de todos, obrigado por estar nos ouvindo, compartilhando nossos podcasts, dividindo um pouco desse conhecimento com seus amigos. E, enfim, para nós da equipe Ubaldi Brasil, uma alegria imensa, e estar recebendo de vocês os seus retornos é o grande presente, é o nosso salário, na verdade. Um grande abraço a todos e vamos em frente, sempre com Deus. Muito obrigado por tudo.
amigos, vamos agora à nossa leitura de e-mails. E hoje será uma leitura de e-mails um pouco diferente. Eu estarei passando aqui o depoimento de cada um participante aqui desse podcast, deixando a sua impressão sobre a leitura da obra A Lei de Deus, né? Após o término desta série A Lei de Deus, cada um vai aqui expor o seu sentimento após todo esse estudo, todo esse esforço, né, da nossa equipe. E, primeiramente eu queria dizer, foi ótimo conhecer o professor Pietro Baldi. A Lei de Deus foi o meu primeiro livro dele. Conhecer Pietro Baldi foi como explodir uma bomba atômica dentro do cérebro, né? Se expandiu de uma forma que não tem como mais esquecer e deixar de pensar nesses conceitos que ele nos traz. O conteúdo que ele traz em sua obra tem sido essencial para reconduzir a minha vida, repensar no que interessa realmente no dia a dia e na nossa vida em geral. Estou muito grato a toda a equipe por esse grande sucesso que foi o Baldi Pod da série A Lei de Deus, e nós estamos aqui dando tchau. Iremos continuar com certeza aí com outras séries que estará surgindo aí em breve para vocês, mas estamos fechando aqui hoje o nosso Baldi Pod, a série A Lei de Deus, né? E eu vou deixar agora o depoimento de cada um dos nossos participantes. Muito obrigado a todos, né? Fiquem com Deus. Olá, amigos, muita paz a todos. Terminamos de ler o livro A Lei de Deus. Nos encontramos felizes por poder verdadeiramente tomar contato com uma reflexão filosófica, espiritual, isenta, imparcial, justa, através do professor Pietro Baldi, conhecendo um pouco mais profundamente a Lei de Deus. Na oportunidade, especificamente, de participar de um podcast, eu discuti com os amigos sobre as bem-aventuranças, tanto do ponto de vista do evoluído, quanto do ponto de vista do involuído. Eu achei sensacional, é um livro de uma fala que foi transcrito para escrita, e é um livro fácil e gostoso de ler, um livro luz, um livro saudável, um livro maravilhoso. Estou agora empenhado na releitura e no estudo do livro Princípios de uma Nova Ética. É um livro que trata de assuntos muito particular ao coração, por causa do estudo da psicologia, quando vai falar da psicanálise, do Freud, do Jung, e toda uma visão mais profunda de uma psicologia que envolve o espírito imortal. Desejo boas leituras a todos, muita paz. Eu sou Afonso, agradeço o carinho de vocês. Deus conosco sempre. Paz. Olá, pessoal. Eu sou Adriana de Foligno, da cidade natal de Pietro Baldi. A Lei de Deus foi o meu primeiro contato com as obras de Ubaldi, e é graças a este livro que eu pude começar o caminho do meu despertar. A ele sou imensamente grata por tudo que venho interiorizando desde então. Ter a oportunidade de ler junto a vocês me ajudou a compreendê-lo ainda melhor. Graças à internet, que foi rompendo as barreiras da distância para que o trabalho de vocês pudesse também me alcançar. O próximo livro que pretendo reler é O Sistema. Fico imensamente feliz e grata pela oportunidade de estudar juntamente aos amigos da equipe Ubaldi Brasil e a todos os amigos ouvintes. Que este possa ser apenas o início de um percurso de busca interior daquele amor real e puro do Espírito através do nosso mergulho consciente e ativo na Lei de Deus. Um abraço e muita luz a todos. Olá pessoal, aqui é Guilherme de Barros, de Belo Horizonte. Quero falar com vocês que foi um prazer enorme estudar esse livro, A Lei de Deus, sobretudo com os amigos de todo o Brasil, tendo vocês como ouvintes, mandando perguntas, participando, compartilhando conteúdo. É tão difícil, né, falar o óbvio de maneira tão sublime, né? Quando nós lemos a Lei de Deus, nós pensamos, puxa, mas isso é óbvio, é tão claro. E, no entanto, nós ficamos surpreendidos com a clareza, com a objetividade, com o bom senso que o Baldi expõe todas as coisas e nos traz uma nova visão de mundo
de nós mesmos e do outro e das relações. Eu estou agora ansioso para iniciar a técnica funcional da Lei de Deus, que será a nossa próxima obra, imagino, a ser estudada. E as obras de Ubaldi é assim, a gente vai economizando para não estudar logo de uma vez e esperando o momento oportuno para pegar cada uma delas e destrinchar e estudar e sorver com muita calma e tranquilidade. Deixei para vocês o meu abraço e mais uma vez o agradecimento a todo o grupo que propiciou esse trabalho maravilhoso, tá? Um grande abraço para todos vocês que estão ouvindo. Olá, amigos e amigas, aqui é o Rafael de Niterói, Rio de Janeiro. A obra Lei de Deus, ela tem uma capacidade imensa de despertar sentimentos superiores em nós, de fazer com que reflitamos profundamente sobre a nossa conduta, enfim, ela tem um imenso poder de transformar pensamentos e sentimentos negativos em positivos, em superiores. Então eu posso dizer a vocês com segurança que após a leitura dessa obra, desse estudo, eu me sinto mais fraterno, mais pacífico, mais tolerante e mais confiante na lei divina, com maior aceitação das dificuldades de minha vida. Então, chegamos, à conclusão desta série e muito felizes por isso. E agora eu estou carregando embaixo dos meus braços 2 obras de Pietro Baldi, As Noures e Queda e Salvação, que são 2 obras maravilhosas. Um abraço fraterno em todos. Olá, amigos. Aqui é Lemara de Porto Alegre. A obra Lei de Deus foi responsável por uma grande reforma íntima em meu comportamento e atitude após sua leitura. Modificaram minha visão diante da vida e dos pequenos fatos e atos do cotidiano. Hoje minha visão do mundo, minha percepção do mundo é mais serena diante das adversidades. Acho que é uma obra que deve ser um livro de cabeceira de cada um, assim como uma Bíblia. Aí eu quero agradecer aqui a equipe Baldi Brasil, meus filhos da equipe Baldi Brasil, pelos ensinamentos, que sem vocês eu não teria estudado essa obra com tanta profundidade e com entendimento. E obrigada, Pietro, por nos deixarem os ensinos tão valiosos. E a minha próxima leitura, agora que o livro estou carregando debaixo do braço, é A Grande Síntese, do grande professor. Um grande abraço a todos. Olá, amigos. Aqui quem fala é Sérgio Chaves, de Angra dos Reis, do estado do Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz com a conclusão do nosso estudo do livro A Lei de Deus, de Pietro Baldi. Esta foi para mim a obra que tive o primeiro contato com o nosso professor querido e suas revelações amorosas. Eu posso afirmar que me causou um impacto tão profundo, pois pela primeira vez dei-me conta que estamos todos ligados numa teia amorosa, como no organismo vivo e vibrante de amor e alegria, e que as diversas consciências, em seus diversos estágios evolutivos, estão se ajudando mutuamente para a evolução de todos. Eu não conhecia o conceito de monismo, mas agora entendo melhor até Francisco de Assis, quando dizia e chamava todos de irmãos, irmão Sol, irmão Lua, irmão Pássaro, e assim por diante. E de quebra, este encontro me trouxe outro grande amigo, o professor Carlos Torres Pastorino, com quem me encontro uma tarde por semana através da meditação e estudo de sua obra, Sabedoria do Evangelho. Eu prosseguirei com a leitura do professor Pastorino e de Ubaldi, só que agora com a obra O Sistema. Paz e bem para todos. Olá, amigos. Aqui é o Luiz de Niterói, no Rio de Janeiro. E eu quero, através dessa mensagem, expressar todo o meu sentimento de alegria por termos concluído o estudo dessa obra maravilhosa do professor Pietro Baldi. Gravar esses podcasts foi a realização de um sonho, e espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim. Gratidão a todos os que ouviram, mandaram seus recados e participaram conosco. Que o professor Ubaldi nos inspire para continuarmos estudando as suas obras. Eu agora estou lendo a terceira obra do professor, intitulada
ascese mística. Que Jesus ampare a nossa caminhada de retorno à morada paterna e que vocês possam continuar conosco nessa jornada. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Olá, amigos. Aqui é Fábio Damasceno, de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Queria deixar com vocês aqui a minha impressão sobre a obra Lei de Deus, que estudamos aqui no Grupo Balde Brasil. Ela realmente me tocou profundamente, me impressionou pela sua apresentação simples, pela sua forma, que se deu a partir de diálogos do professor Balde com o público. Então, assim, nós não vemos ali uma palavra rebuscada, algo difícil, no entanto, profunda, que toca o coração da gente, apazigua esse coração, mas também mexe com a mente da gente. Então, Pietro Baldi, sendo esse relicário de luz que reflete aqui a sua voz, Cristo, traz essa mensagem para a gente, renovadora. E o meu próximo livro será a grande síntese, que eu buscava, a partir desse primeiro contato com o professor, buscava meu próximo livro no sebo de rua. E procurei por muito tempo, até que esqueci, devido a algumas outras coisas, mas chegado um dia, eu tive a intuição de procurar a banca novamente e o meu olhar, o primeiro livro foi esse, A Grande Síntese. Muita paz a todos, meus irmãos, e que nós possamos prosseguir juntos, com um balde. Tchau, tchau. Bom dia a todos, é o Roner de Belo Horizonte que vos fala. Pelo encerramento do estudo do livro A Lei de Deus, permanece um sentimento, sobretudo, de gratidão e de amor a Deus, a Cristo e a Pietro Baldi, representante das dúlcidas noures do infinito. Com esse estudo, certamente, nos aproximamos mais conceitualmente do reino de Deus, que, em nosso íntimo, vai abrindo gradativamente para nós as suas portas. Muito obrigado a todos os participantes e ouvintes do curso, através dos podcasts. Olá pessoal, aqui é a Gi de Porto Alegre. A história de vida do professor Pietro Baldi me encantou logo de início. Foi um homem simples, de coração extremamente bondoso. E esta obra Lei de Deus fez toda a diferença na minha vida. Então, nas situações mais difíceis com as quais eu me deparo, logo me vem à mente uma frase ou um trecho da obra. E é um momento em que eu paro, reflito e procuro me movimentar com sabedoria, assim como sugere o professor. E é um exercício diário. E o meu desejo sincero é que esta e todas as outras obras do professor Ubaldi alcancem inúmeras mãos. A próxima obra que eu pretendo ler é Deus e o Universo. Então fiquem com Deus e um grande abraço a todos. Olá meus amigos, companheiros, irmãos. Aqui quem vos fala é o Márcio Araújo de Acreúna, Goiás. Extremamente feliz e emocionado por falar aos corações queridos da experiência de termos mais uma vez estudado essa obra fenomenal do querido professor Ubaldi, que é a Lei de Deus, chegando assim ao seu término, extremamente emocionado. Eu agradeço do fundo da alma pelos irmãos que me suportaram e pelos irmãos que me aguentaram e pela caridade dos irmãos que nos ouviram nesses podcasts. É muito feliz e muito agradecido pela bendita oportunidade, pelo convite que me foi feito, e agradecer a Jesus, o amigo querido de todos nós, a equipe do professor Ubaldi que continue nos inspirando e amparando, e a obra próxima que eu darei início nos estudos é Deus e o Universo. Já estudei uma vez e retomarei os estudos para assim preparar-me para adentrar na grande síntese. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.
Olá, amigo ouvinte. Aqui quem fala é o Tom, e é com imensa alegria que gravo esta mensagem de encerramento. Ao encerrar o estudo e as gravações de A Lei de Deus, fui percebendo pouco a pouco o quanto a lei divina estava ignorada e imensamente esquecida dentro de minha consciência. A partir de agora, caminhamos com passos mais seguros com os ensinamentos do professor Pietro Baldi, este abnegado apóstolo que saiu da Itália e veio para o Brasil nos auxiliar. Agradeço aos amigos que estudam o Baldi de longa data e que nos auxiliaram, como o Afonso, o Roner, Crispim, Júlio, Jorge e Gilson, e a cada um de vocês que nos acompanhou até este momento. Informo que carrego comigo agora uma nova obra, chamada A Técnica Funcional da Lei de Deus, que já nas primeiras páginas vem me surpreendendo, me instruindo e me orientando, tanto quanto esta obra que acaba de se encerrar. Muito obrigado a todos, grande abraço e sempre com Deus.